Fala galera, trago aqui para vocês uma trinca de Monza. Olha só, carro que foi 3 vezes indicado como carro do ano pela revista Auto Sport. Nós temos aqui Monza 86, Monza 1989 e Monza 1994 dos nossos amigos Mauro e também do Fred, que já vai falar um pouquinho aqui dos carros para vocês, né? Então a gente está aqui com os 3 carros, essa trinca desses carros que já foram muito desejados e agora está começando a ter novo conceito no mercado, né? A galera está começando a procurar um pouquinho mais desses carros e a gente está tendo a oportunidade de trazer 3 modelos diferentes, né? O 86 e o 89 tem poucas mudanças, são mais mudanças voltadas para acabamento e talvez um pouquinho mais de opcional, né? O Fred vai falar um pouquinho pra gente. E aí, na década de 90 e 91, nós tivemos aí o Monza, que é conhecido como Monza Tubarão, que foi até 96, de 91 a 1996, foi esse modelo aqui, que é do nosso amigo Mauro, que vai falar um pouquinho para vocês aqui. Chamo eles aí, nosso amigo Fred, o nosso amigo Mauro. Não precisa ficar acanhado não, galera, vamos aparecer aí. Falar um pouquinho dos carros aí. Tá aqui o nosso amigo Mauro e o nosso amigo Fred aí. Boa noite, galera. Falando um pouquinho dos carros aí. Começar um pouquinho com o Fred, que é por ordem de idade, né? Hierarquia de idade. Não pela pessoa, tá, pessoal? Não tô falando que o, Mauro, que o Fred é mais velho. Mas apesar também. É também, né? Também. É também. Então, vai o Fred falar um pouquinho do Monza, o Monza SLE 89, é isso? Isso aí. Fala Bom, um pouquinho dele pra gente. O Monza sempre foi uma paixão que eu tive, desde adolescente eu tinha vontade de ter um carro desse. E agora que eu consegui realizar finalmente o sonho, né? É um carro extremamente original. Eu peguei esse carro em Olímpia. O senhor teve um problema de saúde e ele ficou 2 anos parado. E eu tinha visto o anúncio, estava num preço que eu não podia pagar. Passou 1 ano, eu vi o anúncio de novo, o cara tinha baixado o preço. Aí eu falei, agora vai ser meu. Aí liguei pro cara e combinei de ir lá ver o carro. E fui lá no feriado, fiz um test drive lá, gostei do carro, combinei com ele e fui buscar. Fiz os ajustes, né? O carro não estava bonito assim, eu tive que dar uma... Tem sempre uma melhoria, né? Sim, Sempre falta um pouquinho de dono, né? E ainda tem coisa capricho. pra fazer, né? Sempre tem, né? Porque se parar de ter, perde a graça do Perde a carro, graça. né? Aí você levanta de manhã e fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje? Vender? Vou vender e comprar outro para ter dor de cabeça. Mas é um carro que, pra época, eu costumo falar que ele era o Cruze dos anos 90, né? Perfeito, perfeito. É como se você tivesse um Cruze hoje. Ele era carro que, pra desejado, época, né? Ele tinha equipamentos que muitas vezes hoje você não vê em carro novo, né? Então, por exemplo, ele tem um sistema de iluminação que você chega em casa e puxa a luz alta, ele fica 20 segundos aceso até você... Exatamente, você descobriu isso aí uns tempos atrás sem querer, né? Exatamente. Você tem outro carro Chevrolet que tem Tem também. essa opção, você por acaso você deu luz alta lá, ficou aceso, falou, opa! Exatamente, tem um Cruze e ele também tem esse sistema. Ele já tem um temporizador de luz interna, ele tem temporizador dos vidros, quando você desliga a chave você tem alguns segundos para fechar os vidros, quando você trava o carro ele fica a luz interna acesa, depois desliga. Então é um carro que eu considero diferenciado para a época, não era todo carro que tinha isso, né? E é interessante, pessoal, porque o meu Monza, o Monza branco, ele é 86 e eu acredito que ele não tinha opcional nenhum, porque ele não tem vidro elétrico, ele não tem esse sistema, ele não tem nada. O máximo que ele tem é o contagiro no painel, que eu acho que era de linha, já era do ano do modelo, né? Vamos dizer que era o SLE básico, né? Era o SLE básico, era o né? SLE com alguns equipamentos. Exatamente. Ele não tem ar-condicionado. Mas tem o vidro elétrico, tem esse sistema de iluminação, retrovisor elétrico. Perfeito, perfeito. E o engraçado é que esses carros, hoje em dia, é tudo pneuzinho de bicicleta, o step, né? Exato. Esses carros era quinta roda de liga. Exatamente. Você troca a roda, coloca o step, é a mesma coisa, você tá rodando com a roda normal, né? Perfeito, perfeito. Muito bacana, Fred. Parabéns. Quanto tempo tá com o carro?
2 anos. 2 anos com o carro aí. Feliz proprietário. Feliz proprietário do Monza, com 2 anos já, que tá com ele na garagem. É isso aí. Muito bacana, obrigado aí. E vale ressaltar que é meu carro do dia a dia, né? Você usa ele no dia a dia. O Cruze fica com a mulher. A patroa. E por acaso você tem um Cruze hoje. É o Cruze. Exatamente, que bacana, cara. Isso aí. É isso aí, galera. Cruzando a história aí, né? Ele pontuou muito bem, é como se fosse um carro de elite da Chevrolet. Acima do Monza na época tinha o Opala, tá? Mas para vocês terem uma ideia, a procura pelo Monza era tão grande que o Monza, o Classic desse ano, do 89, ele custava a mesma coisa do Commodore completo. Ele era mais caro, na verdade. Desculpa aí pela moto. Ele era mais caro, na verdade, do que o Opala, né? O Opala Commodore da época. Então, você vê como é que era um carro que foi muito procurado aí, né? Show de bola. Obrigado aí, Fred. E agora nós vamos falar um pouquinho do Monza, ó, Monza Tubarão. Esse é o Monza Clube, é isso aí, ô Mauro? Fala um pouquinho pra gente aí. Boa noite, galera. Esse é o Monza grande Mauro, 94. Mauro, pra quem não conhece, você tem um Fusca também, né, Mauro? Tem Fusca azul também. Ele, pra ter prazer, ele anda com o Monza. Pra ter raiva, ele anda com o Fusca. Tô brincando, pelo amor de Deus. Eu também tenho Fusca, viu, galera? Não é por nada, não é brincadeira. É um Fusca, é um Monza. É um Monza Clube. 1994. E o Monza Clube, ele saiu o Monza Clube porque mesmo... Edição especial da Copa do Mundo de 94. Olha só que legal, galera. Naquela época, isso acho que parou de ter, né? O último que eu conheço foi o Gol Copa, né? Que teve, né? Mas aí nós tínhamos 94 já a galera surfando na onda do marketing aí, por causa da Copa do Mundo, né? O Monza Clube 94 por conta da Copa. Isso. É um carro assim que meu pai teve quando eu era... jovenzinho. E meu pai teve 3 Monzas e eu sou um chevroletiano, né? Gosto muito da Chevrolet. Tive já vários carros da Chevrolet, Corsa, Cobalt, Vectra, acho que mais, os Monza. Tive mais um. Quer dizer, sempre teve Chevrolet. Hoje tem uma Tracker também, que é da minha esposa, né? Que é uma Tracker nova, mas sempre tive Chevrolet. Como o nosso amigo Fred falou, era um carro pra época, era o top de linha. Aí que era desejado, né? Desejado, todo mundo né? que tirava a carta ficava cobiçando um carro desse, né? O meu já é mais do tiozão, né? Porque ele é 4 portas. Mas o Monza, pra você ter uma ideia, o Fred pode falar isso também pra gente. O Monza foi um carro que ele mudou um pouquinho o conceito de carro 4 portas, né? Porque antigamente falava-se que carro 4 portas era carro de praça. Táxi, pra que 2 portas a mais? Pra ficar batendo, né? O Monza veio E o Monza veio pra quebrar esse paradigma, né? Isso que é bacana. E aí, Fred, ô Mauro, desculpa. Tanto é que ele foi lançado na versão 3 volumes, primeiro 4 portas, depois que lançaram 2 portas. Ah, perfeito, é verdade. Ele foi lançado hatch em 82, depois em 83 lançaram o 4 portas, e depois em 84, se não me engano, lançaram o 2 portas. Olha que bacana. É verdade, é verdade. O Fred e o Mauro, eles sabem mais de Monza do que eu. Eu tô aqui aprendendo com eles aqui. E aí nós temos esse Monza do nosso querido Mauro, que já tá quanto tempo com ele já, Mauro? Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano, olha só. Mas como o Fred disse, né, várias intervenções mecânicas. Ah, sempre tem, né, galera? Porque chega numa época, só te cortando, Mauro, que o carro ele vira carro de uso. Né? Sim, que é e a pessoa carro do dia a dia, a pessoa deixa encostada, acha que não vale nada, tal, até encontrar alguns malucos iguais a nós que damos muito valor a isso, né? E gostamos desses carros, né? E aí a gente vai dando retoque nos detalhes, né? Nos pequenos detalhes, né? E como o Fred falou, é um carro para época. Ele tem ar-condicionado, vidro elétrico nas 4 portas, ar-condicionado, desembaçador, vidros... Tudo quanto é opcional. Só que o meu tem os detalhes Chevrolet, que ele tem tudo, alarme, trava, vidro, mas não tem retrovisor elétrico. Mais um diferencial, freio a disco nas 4 rodas, que a minha Tracker 2021 não tem. Pois é. Então as particularidades aí da Chevrolet, época, né? A Chevrolet, pessoal, ela é conhecida como ser uma... não vou usar o palavreado normal, mas ela se vendia facilmente, né? Você podia
pegar o Monza mais básico e colocar o opcional do mais top de linha ou vice-versa, ter o top de linha sem ter alguns opcionais. Isso que era interessante desde a época dos Opalas, né? Eu já vi um Monza, por exemplo, SLE, ele não tinha vidro, não tinha trava, não tinha retrovisor elétrico, mas tinha ar-condicionado. Olha só, interessante, então, né? Você comprava o opcional que você queria. Você montava o seu carro, né? Você montava o carro do jeito que você queria, entendeu? Você poderia ter, por exemplo, esse mesmo Monza seu, que é o SLE, assim como o meu também é SLE, você poderia ter ele com todos os opcionais do Classic. Sim. Só que não era o Classic, né? Não tinha lá a logomarca Classic no carro, né? E a Chevrolet, desde que eu conheço por gente, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, né? Então vamos ver um pouquinho os carros. Pode abrir o carro aqui pra gente, Fred? Só pra gente fazer uma interna rapidinha aqui pra mostrar um pouquinho dos detalhes internos. Eu acho que do seu carro para o meu muda um pouquinho o volante apenas. O volante e os bancos, né, estofamento. É a cor do estofamento, né? Os detalhes. Engraçado que ele é um azul médio com interior azul Pilot. Perfeito, perfeito. Só mostrar aquele sisteminha pra vocês, ó, que eu falei do farol. Independentemente do tempo que ele tá desligado, ele fica. Olha só, ele acionou a alavanca da luz alta e ficou aí. O carro com a luz alta vai ficar quanto tempo, Fred? Acho que são uns 20 segundos. 20 segundos. Daqui a pouco ele vai desligar. Show de bola. Obrigado aí, Fred, por mostrar a máquina aí pra gente. Vou mostrar aqui um pouquinho rapidamente, para não prolongar muito o vídeo. O interior desse Monza aqui teve algo particular interessante ultimamente, né? Você retirou a capa dos bancos e teve essa surpresa maravilhosa, né, Mauro? Os bancos estão muito conservados com o tecido original, né? Provavelmente o dono tinha um certo cuidado com o carro, optou por colocar as capas, né? Isso. E aí quando você tirou a capa, achou que ia ter um banco carcassento, um banco regaçado embaixo, mas não, olha só, galera, tá intacto o banco. Realmente, o de trás ainda tá com a capa. Como ele usa pro dia a dia, ele acaba carregando algumas coisinhas no banco de trás, né? Mas olha só, carro interior imaculado aí, perfeito, né? Uma questão interessante, acho que não vai dar pra ver 100% aí, é que é boa ideia, né? Ligar o farol. A gente tem aqui o painel do GL, né? Sem o contagiro. Apesar de ser um Monza que tem um certo edição especial, vamos dizer, um Monza Clube, né? Que é relacionado à Copa. Ele tem vidro elétrico nas 4 portas, como eu vi ali no console agora, né? Ele tem aí o critério que não tem o contagiro. Então, assim, são as coisas que a Chevrolet fazia, né? Retrovisor manual também, tá? E volante com regulagem de altura, tô vendo aqui. Você tem todos os opcionais. Isso aqui é para farol, regula? Ajuste da altura do farol. Olha aqui, galera, chega a ter ajuste da altura do farol, mas não tem um contagiro que, sei lá, acho que não custaria nada a Chevrolet colocar. Não tô fazendo uma crítica ao carro, tá, Mauro? Me vejo da melhor forma possível. Mas, poxa, você pega, por exemplo, o meu, que é um carro básico do básico do básico, e você tem o contagiro. Aí você vem para um carro que já é um carro com opcionais e não tem o contagiro, mas tem o regulagem de altura do farol. É interessante, né? São o que a gente falou, as particularidades da Chevrolet. Particularidades da Chevrolet que sempre esteve presente, né? Sim. Show de bola. Pintura interessante, pessoal. Pintura dos 3 Monzas é sempre original, tá? Dos 3, nenhum dos 3 Monzas foram repintados aí, tá? Aí Monza Clube. E tem a marca do futebol aqui, ó, que bacana. Adesivo também original. Monza 94. A traseira aí do Monza 89. E o nosso Monza 86. Que em breve tem vídeo no canal também falando um pouquinho deles. Então é isso aí, galera. A diferença no volante, só pra gente poder identificar, do 89 para 86, tá? O volante do meu é mais quadrado, tem essa bandejinha aqui no meio, né?
mas é praticamente igual aos outros. O interior é igual, né? Só muda o volante praticamente, tá? E é isso aí, galera. Estamos aí mostrando um pouquinho das peculiaridades do Monza, tá? Agradeço muito aí a participação dos meninos, do Fred e também do Mauro. Já foram lá tomar o seu refresco. E estamos aí. Eu agradeço aí a todos por assistir o vídeo, conhecer um pouquinho, entender, né? O Monza, ele teve praticamente cinco modelos de lataria, 5 modelos de carcaça, vamos dizer assim, né? Esse modelo foi até 90, esses modelos, né? Foi até 1990, e aí em 91 veio o Monza Tubarão. Se você olhar os carros somente cortando a frente aqui, né? Se você cortar a frente do carro, o facelift é basicamente isso, né? Você muda a frente do veículo, então praticamente dessa parte aqui até respectivamente a mesma parte lá atrás, os Monzas foram sempre os mesmos, tá? Os Monzas sedã, com exceção do Monza hatch. E aí o que muda é a estrutura do 4 portas para o de 2 portas, né? Então teve 4, vamos falar assim, modelos de chassi, 4 modelos de construção aí. Os 2 portas, que são esses, os 4 portas, que são aqueles, né? Tanto os modelos, tanto esse quanto aquele, e o modelo do Monza hatch também. Só que o Monza hatch aqui no Brasil saiu apenas 2 portas hatch, né? A gente infelizmente não tem nenhum aqui para poder exemplificar, tá? Mas é isso aí. Agradeço a atenção de todos aí, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Valeu!